Oi, somos uma graça, estamos aqui, hello, novamente, começando o ano, fazendo uma matéria muito bacana, com duas pessoas especiais, duas profissionais muito bem requisitadas e muito bem postas no mercado. Uma é a doutora Diva Leonor Monteiro, ela é médica, e a nossa amiga Paula, que você já conhece, que ela é criadora de idosos. E nós vamos fazer uma matéria hoje muito importante, porque as quedas em casa são um problema seríssimo, tanto para criança quanto para idoso, e nós vamos conversar sobre esse assunto que é de suma importância para todo mundo, para ver melhor. Então, Diva, por favor, muito obrigado por ter vindo, e a informação começa com o neném, né? E é seríssimo. Então, primeiro, feliz ano novo para todo mundo, e nós estamos aqui hoje num assunto bastante interessante, que são os acidentes domésticos. Todo mundo acha que acidente acontece fora de casa, né? Atropelamento, batida de automóvel, mas dentro de casa é o local que mais ocorrem acidentes, sendo que desde a criança, na infância, bem pequenininha, até os idosos, é um grande risco isso, dentro de casa. Então nós precisamos saber como é que são os ambientes e quais são os riscos que essas pessoas correm, né? Então nós vamos começar com a criancinha. Então o bebê de 0 a 2 anos de idade, quais são os acidentes que mais ocorrem com eles? Então, olha, afogamento e sufocamento. Na verdade, você conversou uma coisa que não é afogamento de piscina. Sim. Todo mundo acha que é piscina? Não. A criança, até 2 anos, até 3 anos, ela tem a cabecinha mais pesada do que o corpo e ela não tem muita mobilidade. Então, se você deixar uma bacia com água, ou água para roupa, para lavagem de roupa, ou de limpeza de casa, ela é curiosa, ela pode chegar na beira da bacia e cair dentro e ela não consegue sair. A cabeça é mais pesada. Isso, a cabeça é mais pesada. Então, basta 2 a 3 centímetros de água dentro de uma bacia que a criança pode se afogar. Então, começa por aí. Outro local bastante perigoso, o banheiro. A criança entra no banheiro e ela vê a bacia, a privada, então ela quer olhar lá dentro. Aí ela põe todo o corpinho dela para frente e cai. Então a primeira coisa que nós temos que ver é a segurança da criança dentro de casa. Nunca deixar bacia, nunca deixar balde com água, e o banheiro está ou trancado ou com a trava do assento da bacia, que já existe isso. Outra coisa, a criança, a mãe às vezes está dando banho no bebê, e de repente toca o interfone ou dá um alô no celular, ela está esperando alguma coisa, ela sai 1 segundinho. Às vezes esse 1 segundinho faz com que a criança caia e possa se afogar. E aqueles casos que a gente já viu várias vezes na internet, que o próprio bombeiro ajuda a mãe, que a criança fica sufocada? Isso são os telefones em que você pode ligar, né, para o corpo de bombeiro, se eu não me engano. Costuma acontecer isso? Porque a mãe está desesperada, a criança está lá, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de outro ponto, que é um acidente doméstico gravíssimo para a criança, que é o sufocamento, né? O que acontece? A criança come coisas pequenas, grão de feijão, às vezes a mãe está na cozinha, tampinha, milho, e ela pode, eu vi o último caso, era um imã de geladeira, que a criança estava no colo da mãe, a mãe estava de costas, ela catou o imã e colocou na boca. Moeda. Moeda. Bolinha de gude. Moeda. O neném nessa época põe tudo na boca, né? Exatamente. Quer provar tudo pela boca. Isso. Aí, né? Então o que acontece? A criança engasga, se sufoca, e aí esse bombeiro, o telefone, se eu não me engano é 193, você liga e eles vão dando ordem como você deve fazer, tá? Então a criança se sufoca com pequenos objetos, a criança pequenininha, bacia e balde é um problema sério, como também é um problema sério dormir em cama com pessoas adultas. A criança de 2 anos para baixo, ela pode se enfiar no meio do edredom, ela pode entrar debaixo do travesseiro e se sufocar. Então, não se recomenda a criança abaixo de 3, 4 anos na cama com os pais. Tem que ter uma cama para ela. Ela tem que ter um berço do lado da cama dos pais que possa atendê-la, mas debaixo dos lençóis, em cima do edredom. E o adulto também, às vezes, está muito cansado. E o adulto, muitas vezes, toma medicamento para dormir. Sim. Então, ele vira em cima de uma criança ou ele comprime a criança contra alguma coisa na cama. Ou parede, ou a cabeceira, e a criança não consegue respirar. E como ela é mais fraca, ela não consegue chamar atenção. Então, isso acontece dentro desse perfil de crianças muito novas. Depois dos 5 anos, aí a criança começa a ter mais autonomia, então aí o risco aumenta, por exemplo, a cozinha. Na cozinha tem
As panelas, que ela gosta de pegar no cabo, sim, tem o fogão, tem facas, e tem também substâncias, às vezes, que são colocadas em garrafa, como substâncias para limpeza, que a criança vai e bebe. Tipo a pimenta do meu filho. A pimenta que o teu filho comeu. O vídeo inteiro de mim. Como é que consegue? Meu Deus! Eu tinha 3 anos. Como é que consegue? A minha irmã matou ele. Ele achou bonito e comeu tudo. Do jeito que a doutora Diva falou, a minha irmã guardava material de limpeza debaixo do tanque, numa garrafa de coca. O filho dele, meu sobrinho foi lá, abriu, Cândida. Foi horrível. Olha só. Foi horrível. Entenderam? Então, Cândida. Imagina isso. Outro problema também da criança são as quedas. A criança, ela gosta de subir no banco, na poltrona, no sofá. E às vezes ela... Isso, no fogão, pega a panela e se queima, né? Puxa o cabo da panela e se queima. A criança, às vezes, dentro da casa dela, os pais têm as proteções na janela, tudo. Só que ela redes. Isso, as redes. Só que, às vezes, ela vai na casa de um tio ou de um amigo que não tem filho pequeno. Então, ela vê um banquinho perto de uma janela, ela sobe. Então, isso precisa ficar bem claro. A criança, ela dentro da casa dela, muitas vezes, o ambiente está propício, mas na casa dos outros, não. Então, a gente... Ainda tem tomada também. Isso. Né? E, além disso... Eles adoram a tomada. Então, a criança pode ter quedas ou ela pode cair de janela. E, logicamente, choques elétricos, ela gosta de colocar o dedinho nas tomadas ou pegar um objeto, como meu irmão, enfiar na tomada e derreter até a ponta da tesoura e cair sentado no chão, com 2 anos, 3 anos de idade. Então, olha, eles dizem que a supervisão de uma criança é de 24 horas por dia. E aquele momento em que você se distraiu por algum motivo, isso pode acontecer. Então, nós temos no Brasil uma estimativa de 121 mil acidentes domésticos por ano. Sendo que desses, mais de 1.000 são de crianças à base de até 1 a 4 anos. Meu Deus. Então, gente, vocês entenderam que o negócio é isso, né? Porque tem filho pequeno, já tem um monte de dica para vocês prestarem maior atenção. Né? É só procurar pela internet, que tem manuais, tem orientações sobre isso. E é importante, porque a vida, num afogamento de criança, 2 minutos, numa bacia, no quintal, numa casa de um conhecido, por exemplo. Então, nós temos que prestar muita atenção. E à medida que cresce, então vai ficando como a do adulto, né? Que são as quedas, as queimaduras, os objetos cortantes, né? E isso na faixa dos 14 anos para frente, intoxicações, porque o adolescente adora beber tudo, né? Muitos vão para a farrinha deles lá, para as baladas, né? E acaba acontecendo. E a pessoa adulta, que tem também essa faixa de acidentes domésticos. Agora chegamos nos idosos. Que é um caso seríssimo. Né? Idoso é como a criança pequenininha. Muitas coisas podem acontecer. Na verdade, tem que ter uma casa preparada para esse momento. Sim. Porque, como você não tem banheiro, tem a sala, tem a cozinha, tem o quarto, tem o tapete, né? Coisa seríssima. Então, eu queria que você explicasse, inclusive a Paula vai explicar o resto. Como ela trabalha com idoso, isso. Tem um jeito até certo de pegar o idoso. Senão, ao invés de ajudar o idoso, você acaba com a vida dele. Causa uma fratura sem querer. Sim. Exatamente. Então, olha, a pessoa idosa, geralmente ela toma vários medicamentos, então, por conta disso, ela pode ter tontura. Às vezes, quando levanta à noite para ir no banheiro, ela pode ter déficit visual, então, na hora de passar num corredor ou descer uma escada, ela pode não ver bem. E na hora de se levantar da cama, também pode acontecer. Então, qual é o ambiente ideal para a pessoa idosa? A cama, o colchão, ele não pode ser baixo nem macio, porque na hora que a pessoa levanta, ela não vai conseguir ficar numa posição boa, de pé ela pode cair. Então, a pessoa tem que ter uma cama até 60 centímetros, um colchão duro, para que ela faça a alavanca para levantar, sem risco dali para frente. Outra coisa, ela vai vestir o chinelinho dela. Chinelo no idoso é outra coisa que não combina. Meu Deus! O sapato tem que ser um sapato fechadinho, tem que dar segurança no pé. Mas o idoso, na hora de levantar à noite para fazer o xixi, ele vai querer colocar o sapatinho? Muitas vezes não, então ele vai de chinelo mesmo. Aí ele entra num corredor para ir até o banheiro. O corredor tem que estar muito bem iluminado, porque ele tem déficit visual, e às vezes ele não pega o óculos dele. Aí ele chega no banheiro, consegue chegar, o piso do banheiro deve ser antiderrapante, muitas vezes sem tapete. Pelo amor de Deus. Aí ele vai sentar na bacia. A hora que ele senta na bacia, muitas vezes a bacia é baixa. Sim, tem que ser mais alto. Então, exatamente, a bacia deve ter até 58 de altura. Isso você pode fazer com tampas especiais para idosos, que são tampas altas. Adaptação, já tem. Né? Com adaptação, ou levantar o vaso sanitário. Isso também existe.
Agora, importantes são as barras de apoio. Sim, Porque na hora, né? exatamente, porque a pessoa que vai no banheiro, ela vai se levantar, isso é de noite, às vezes com medicamento que ela usa para dormir. Então, veja, tudo isso que a gente falou implica em queda. Então, uma boa parte das pessoas caem à noite, quando levantam. Tropeça no tapete, é o sapato que não ficou bem no pé, ela está andando depressa porque está com vontade de fazer o xixi, ela chega até o banheiro, na hora de sentar, muitas vezes tá sem a tampa, ela vai para o vaso, né, ela não consegue muitas vezes entalar, sair. Isso daí é uma coisa importante. Eu já vi casos assim, de pessoas com Parkinson sentar na bacia do banheiro, sem as barras de apoio e sem a tampa, elas ficaram entaladas. E muitas dessas, às vezes, a família não está presente, chega muito tempo Agora, depois. vou dar uma pergunta para você, que é engraçada, mas o pinico? Olha, o pinico eu acho que não usa mais, né, Paula? Não sei. Não, o seu João, ele usa o papagaio. É o papagaio. Ele usa o papagaio para não sair sair no banheiro. Mas é que eu tô perguntando, ainda existe? Ainda existe. Existe. Tem agora, é de plástico, sem ser aquele de alumínio hospitalar. Tem os papagaios que compram em qualquer casa de hospital, casa hospitalar, para ele não precisar ir até o banheiro. Muitas vezes o banheiro é longe para ele. É. E como ele tá com desequilíbrio, então a gente aconselha o papagaio pro seu João. Aí a gente tem que estar fazendo de madrugada revisamento para estar tirando. Então eu queria que você explicasse, como você é cuidador de idosos, como é que se deve proceder, né, com o idoso em casa, devido a todas as possibilidades bizarras que tem. Tudo é uma questão de adaptação. Em qualquer idade, criança, idoso, mas para o idoso, um simples tapete é uma armadilha. Né? Chinelo de dedo, como a doutora já falou, chinelo de dedo é um perigo. Tem que ser tudo adaptado para aquela idade. Chinelo antiderrapante, piso antiderrapante, tapete o menos possível, se tiver antiderrapante, aquele que gruda. A dona Mônica, ela não tem antiderrapante, ela põe a fita adesiva. Isso. Mas funciona. Na questão da alimentação também. Nós vamos falar sobre isso. Principalmente paciente acamado, paciente cadeirante, sempre está sentado para as refeições, para não engasgar, não broncoaspirar. Quer dizer, é tudo uma questão de adaptação. Porque para o idoso, a casa vira uma armadilha. Móveis no meio, móveis... Melhor, né? Isso, com ponta, é um perigo, porque assim, se o idoso ele cai e ele quebra, ele já não tem mais aquele colágeno de um adolescente. Ou seja, a expectativa dele diminui, a qualidade de vida dele diminui, se bate a cabeça, se causa uma fratura. Então a expectativa de vida dele diminui muito. Porque então, se você cair com uma certa idade, idoso, já é mais difícil. Você cai pequeno, você levanta e acabou. Se bate a cabeça, então. Né? Então são cuidados necessários e adaptações necessárias para o idoso e para as crianças também. Dentro do banheiro, não é só barra de apoio na bacia, é no chuveiro. Sim. Então, o chuveiro é um lugar onde que o idoso pode cair, porque o piso está molhado, apesar de ser antiderrapante, está mais liso. Sim. E as pessoas que têm desequilíbrio ou sequela de AVC, um lado mais fraco que o outro, sim, então elas devem se posicionar de uma maneira assim, de preferência, banho sentado. De preferência. Perfeito. Banho em banquinho. Tem as cadeiras de banho, né? Que depois a Paula pode explicar melhor. E na hora de se levantar, ver o posicionamento das barras para ficar de pé e para ter uma ajuda, por exemplo, se ela tiver uma sequela para sair do banheiro. Ela pode ficar no banheiro sozinha, mas desde que esteja sentada e sabendo o que faz. Sim. Se ela tiver com tontura ou tiver uma sequela grave, não dá para deixar no banheiro sozinha. Então, o banheiro do idoso entra o problema da bacia, do banheiro e o box, e o chão, né? E sem tapete. No problema da casa, dentro do quarto, nós vimos a altura da cama, as cadeiras também têm que ser altas, em torno de 45 a 50 centímetros, para o idoso poder levantar com segurança, de preferência com aquele... os braços da cadeira para levantar. Sim, apoio, né? Apoio, porque muitas vezes ele não consegue levantar fazendo o movimento que o mais jovem faz. Então ele precisa do apoio. Outra coisa na verdade, se tiver algum móvel do lado que ele vai apoiar, esteja cuidado na cadeira. O móvel que está do lado, que às vezes ele levanta de noite e vai pegando no móvel, isso tem que ser fixo. Ou na parede, ou um móvel pesado. Sem rodinhas, pelo amor de Deus. Hoje em dia tem criado mundo com rodinha, cama com rodinha. Não. Ele vai se apoiar, ele cai. Ele cai. Então, a visibilidade, o chão, a iluminação, os móveis fixos, a altura suficiente e as escadas. Para idoso, não é recomendado escada, e sim rampas com apoio. O problema é que se ele mora num sobrado, se ele mora numa casa que às vezes tem 2, 3 ambientes, ele vai ter que passar por isso. Então, demarcar bem os degraus, né? Tem umas fitas hoje em dia. Perfeito, antiderrapante, adesiva. Isso, adesivas, e logicamente sempre o apoio.
né, da escada. Aquelas escadas horrorosas. Na Pra cozinha, nem pensar, né? na cozinha é outra armadilha, porque ele pode deixar o gás ligado, Sim. esquecer, ele pode se queimar na hora de fazer as coisas, às vezes ele bate numa Na panela. verdade, nada como você ter alguém morando com você para te ajudar. Né? Mas só que Pra uma te dar um pouco grande, de assistência. uma grande parte dos Não idosos hoje estão morando sozinhos. Né? A maioria A quer. maioria. Eu tenho um amigo que ele tem uma mãe que fez 101 anos. E ela mora em Guarulhos. E ela não quer. Morar Ela com não ninguém. aceita. Ela é ótima, animadíssima, e ela não quer ninguém perto dela. Outra causa de queda do idoso na cozinha é quando os armários e os utensílios que ele usa no dia a dia tem que estar na São altura bacia. do ombro e da bacia dele, para ele poder mexer assim. Agora, Isso é se ele verdade. tiver que abaixar para pegar coisa no fundo de gaveta, ou o famoso banquinho para subir em cima, Pelo nem amor de pensar. Deus. Aquele banquinho de baixo. Não. Se você tiver dificuldade de abaixar, existe hoje gavetas com prateleiras retráteis, Sim, que você sim. puxa, a prateleira vem. Sim, sim. Na minha casa já tem. Olha que bom, Já tá mais adaptado, prático isso. né? Nunca deixar coisas do do dia. planejado, né? Que você aperta ela- Não, que pode dar uma tontura, uma vertigem. Depois, assim, agora está muito calor. As pessoas tomam remédio muitas vezes para pressão. E às vezes está muito calor, a pressão está mais baixa e ele vai ter tontura. Ou no meu caso, que tem pressão muito baixa, a pressão baixa mais ainda. Nossa. Então, se você abaixa, ficar muito tempo abaixado, a hora que você levanta teu tem corpo, pressão baixa, né? exato, você fica tonto, né? Então tem que tomar muito cuidado e sempre olhar se o piso está molhado, se não estiver molhado, piso antiderrapante. Então, também ferimentos na cozinha, né? Ferimentos de faca, Sim. de outros objetos, caco de vidro, quebrar coisas. E assim, no resto da casa, evitar pontas, Sim. evitar móveis no caminho e evitar tapetes. Então, com isso, já se tem uma Já casa. melhora muito, né? Então, eu recomendo, que é lógico que ninguém vai poder modificar a casa de um dia para o outro, Sim. mas recomendo essas medidas, né, Paulo? Depois você Porque pode aí falar você melhor. Básicas, começa com diminui um básico. pouco Sim. A grande quantidade de desastres que pode acontecer. Né? Então, e para vocês verem, né, acidentes domésticos, elas pegam a faixa mais precoce da vida e a fase mais tardia. E o adulto Sempre. que cai, como a Paula disse, ele não tem o colágeno, então ele quebra, ele pode pegar uma infecção, ele fica acamado, perde a mobilidade. Então, às na vezes, verdade, tudo isso seria mais ou menos sanado se a pessoa, não só na terceira idade, quanto na idade adulta, quando criança, fizesse um pouco de exercício. Nossa, Sim, o não exercício tivesse também. sedentária. Hoje, estava conversando com a privativa, falei que eu vi uma matéria super bacana do fisioterapeuta, mocinha, tem 27 anos, e ele estava dando exercícios normais que você faz Muito aqui bom, na janela, muito bom. para pessoas da terceira idade, para manter o equilíbrio de perna, de bumbum, uns exercícios muito bacanas. Uma simples caminhada ajuda Não é? muito. Uma simples levantar na cadeira, você fazer 10 vezes a mesma coisa, Sim. você já começa a ter um equilíbrio Sim. melhor. Né? onde que o idoso tem maior dificuldade? Para você saber em casa, se você tem dificuldade para levantar, se está precisando fazer uma musculação, não digo musculação para ficar Sim, com a minha academia, sim. mas para fortificar. Então, olha, existe É só um fazer na exercício, cadeira. eu não sei se está pegando aqui a câmera, um exercício que você tem que fazer isso. Ó. É. Se você conseguir fazer isso, muitas vezes é sinal de que você se protege. Se Sim. tiver alguma queda, se tiver alguma indisposição, você consegue se proteger. A pessoa que não consegue fazer de 6 a 8 vezes esses exercícios é uma pessoa que pode ter que Sim. precisar de ajuda e ela pode ir no banheiro ter problema e na hora de como é que fala? De levantar, na hora de ela pode cair. Principalmente se tiver com chinelo. Então, a musculatura da perna, a musculatura do bumbum e da coluna, bumbum, que é aquele assim. Isso. Você levanta o bumbum para mexer aqui, para você não ter problema. Que é a mesma isso. coisa que eu falei. Essa musculatura, nossa, Uma coisa da sustenta aula de ginástica, é muito bom. Muito bom, muito bom. essa musculatura sustenta o nosso andar. Então, se vocês olharem, somente aqui no Guarujá, na praia, tem muitos idosos que Sim. caminham, mas eles estão, olha, para sim. frente. Curvando. E olha, e a perna mal levanta do chão. Por quê? Tá faltando músculo aqui Porque a e pessoa já músculo está aqui. ficando assim, né? É. Ela vai andar assim. E só a Vai caminhada, na praia, viu? para esse tipo de alteração da musculatura, só a Não caminhada resolve. não resolve. Porque a caminhada é boa para a circulação, é boa para a parte de cardiorrespiratória, Sim. é excelente para juntas, né? Só que para você manter o desgaste da musculatura, que durante a vida a gente vai A massa perdendo, magra, né? a massa magra, a sarcopenia que você perde, isso vai fazer com que você caia. Você pode ver que o jovem, quando ele tropeça, ele tem um mecanismo que ele consegue. O idoso que já tem alteração de equilíbrio e mais fraqueza na perna muscular, mesmo que ele não sinta, mas você pode ver que na hora de levantar sempre bota a mãozinha para Porque, na ajudar. verdade, como qualquer coisa, né? Você vai ficando mais idoso, o carro você tem que fazer manutenção. O carro daqui 20 anos está inteiro. E a gente é a mesma coisa. Se você não dá uma manutenção diária ou semanal, ou você pelo menos
assim como eu vou à missa 1 hora por dia, 1 hora para fazer musculação, para eu me manter a cabeça e o corpo, né? Certo. Então, se todo mundo pensasse assim, ia ter menos problema de saúde. E outra coisa Isso é um problema interessante, emocional também, né? sim, e outra coisa interessante foi o que a Paula disse, o engasgo da Sim. pessoa. Meu Deus. Às vezes ela vai tomar líquido e ela já engasga. Por quê? Porque o líquido vai muito rápido e se ela já tiver uma dificuldade de deglutição, que pode acontecer em alguns idosos, ela começa até ter problema com a água, ela tosse. Aí comida, dependendo da consistência, até a Paula pode falar melhor que eu, ela pode formar um bolo e ela não conseguir deglutir. Mas E isso respirar. mas E isso é respirar. questão de idade também. Com o tempo, essa parte vai ficando mais difícil. Mas algumas patologias também, tipo Isso. a dona Elza, ela tinha miastenia, que é uma doença que... Sequelas. Isso. Então, o líquido broncoaspira, nesse engasgo, vai pro pulmão. Ela faz uma pneumonia aspirativa. Ela faz uma pneumonia. O pulmão fica úmido, minha mãe ficou 6 meses, minha mãe não bebia. O médico perguntou pra mim se minha mãe tomava, minha mãe bebia. Minha mãe nunca bebeu, mas por causa que ela teve uma estenose, teve que usar traqueostomia, e o líquido ia pro pulmão. Ela broncoaspirava. Ela ficou 6 meses na UTI por causa do pulmão. Vocês já viram idosos que têm uma fala bem fraquinha, uma voz fraca? Eles falam assim, é diferente, você já repara. Somente na idade mais avançada. Isso daí é fraqueza da musculatura. Sim. Então a fonoaudiologia pode ajudar com exercícios. Isso vai melhorar a deglutição, para evitar que eles se sufoquem ou com água, ou com um pedaço de pão. Eu já vi sufocar em churrasco. Qual é o nome dessa doença de gente que Pipoca. Pipoca. Eu tive uma paciente que engasgou com pipoca. Foi horrível para desengasgo com pipoca. Eu conheço uma Eu já criança. engasguei com pipoca. De tanto engasgar. Eu conheço uma criança que era deficiente. Conheço uma criança que era deficiente que engasgou com tapioca e faleceu. Você tá vendo? Tapioca, porque a massa da tapioca, né? Sim, Você vê que ela é uma borrachinha, parece uma borrachinha. Assim. Então, o que a gente tentou trazer hoje aqui são os riscos que existem em casa. Porque na rua, atropelado, o carro que bate, isso daí já não temos como... Não temos que ter cuidado, né? Mas dentro de casa, a gente tem como resolver muita coisa. E olha, o idoso muitas vezes é teimoso. Sim. Muito. Ele quer muito. subir no banquinho para pegar aquela panela que hoje quer fazer. Isso é tão bom. Fazer como naquela panela que tá ali. Ou se não, trocar aquela lâmpada que queimou ontem, mas o filho vai chegar em casa, não, eu quero trocar. Sim. Isso é um perigo. Então, coisas mínimas, alguma adaptação, por exemplo, o banho. Se tem um cuidador, alguém para dar um apoio, um familiar, prepare o banho daquele idoso antes dele ir para o banheiro. Leve tudo, toalha, sabonete, tudo, para não estar deixando ele sozinho. Sim. Então, só isso já ajuda muito, né? Porque o idoso não vai ficar sozinho. Então, prepare o banho, leve tudo que tiver para o banheiro para poder dar assistência. Então, um apoio, uma ajuda é o básico. Uma pergunta, me penso agora. Você cuida de idosos, né? Então, muitas vezes as pessoas têm condição, outras pessoas não têm, né? Tipo, você acha que seria bacana se houvesse possibilidade de ter tratamento psicológico para os idosos? Muito, muito, porque, por exemplo, o meu paciente agora, ele tem 93 anos, mas ele não se sente, ele sente como se ele tivesse 45 anos. Então, é essa dificuldade, como a doutora Diva bem disse agora, de trocar uma lâmpada. Ele quer fazer, mas ele não tem mais condições de fazer. Então, um banquinho, um tapete, um chinelo, vira uma armadilha. Então, um acompanhamento psicológico eu acho muito válido. E não só pro idoso, para alguns familiares também. Não, mas, na verdade, aí você vai dizer uma coisa que a minha filha, que é psicóloga, falou. Que o mundo, se fosse na psicóloga, seria mais feliz. Seria. Conversar, se desabafar, Olha, até alguém diferente. Isso que a Paula falou é fundamental. Por quê? Você imagina um senhor que chega nos seus 80 anos, 85, com essas debilidades, com essas limitações, sendo que ele lembra que ele foi um pai de família, que teve 3, 4 filhos de baixo, que ele era o provedor da casa, que ele que mandava na casa, ele mandava nos funcionários dele, ou ele tinha um emprego com cargo bom, e de repente ele se vê dependendo de família e de pessoas para até ajudar no banho. Essa pessoa fica extremamente triste. Tem uns que falam assim, eu não sou mais o homem que eu fui. E a mulher, não é? E a mulher fala assim, eu criei meus filhos, eu tinha casa, eles iam para a escola, eu levava, e hoje eu dependo até para ir no banco de uma pessoa para me acompanhar. Isso emocionalmente, a pessoa se sente o quê, Paula? Um lixo. Infelizmente, essa é a palavra. Eu já vi idoso. Ela tem Alzheimer, tem duas. Não, mas nem sempre. Então, mas esse que eu tô falando, isso eu vivi, então eu posso dizer que é verdade. Porque eu vivi isso. Meu pai era uma pessoa, tipo essa que você falou. Ele era o máximo, ele fazia musculação, ele fazia natação. Ativo. Bebia, fumava, era o máximo. Com 60 anos, ele falou que não ia beber mais e não ia fumar. Muito bem.
Ele não bebeu mais, não fumou mais. Ela continuou fazendo musculação. E aí ele começou a ter problema de saúde, até os 93 anos ele estava ótimo. Com 93 anos ele começou a meio que empacar, né? Porque caiu. Aí começou a mudar, e aí ele, por isso que eu falei, na época tinha uma enfermeira, e nós morávamos no Guarujá. Então a gente saía daqui domingo e ia visitar. E aí quando chegava 6h30, eu nunca soube disso, 6h30, 7 horas, eu brigava com todo mundo. 6h30, 7 horas da noite. A síndrome do pôr do sol. Que coisa, Rufina, por que não brigou antes? Às 6h30, 7 horas da noite, eu perguntei. É uma síndrome assim. E existe um negócio, quem tem Alzheimer, né? Sim. Meu Deus, sim. Existe isso do pôr do sol, do dia pro pôr do sol. Então eu lembrava tudo que ele era, eu ficava possesso, brigava com todo mundo, tirava todo mundo, expulsava todo mundo. Fica até agressivo. E aí eu falei, mas primeira vez eu falei, meu Deus do céu, ele ficou louco. Ele era bravo. Aí que eu comecei a entender o porquê que eu fui conversar com ele depois. Então, quer dizer, a pessoa fica possessa mesmo, porque ela não é mais aquela pessoa. E ele sofre mais do que todo mundo, exato. porque tá dentro dele. Por isso que ele fica até com medo de não chegar no dia seguinte. Ele lembra das pessoas que ele perdeu e ele tem medo de não chegar até o amanhã. E os amigos vão indo embora, Sim. ele se vê limitado. A pessoa, então, a ansiedade e a depressão da pessoa idosa é muito importante. Na verdade, isso deveria. Que a gente não faz parte da política nem nada, né? Mas deveria ter um lugar aqui no Guarujá próprio para dar atendimento psicológico para idoso. E do SUS, porque a Prevent, vou falar, a Prevent, né? Tem, mas o valor é altíssimo. Numa pessoa de classe baixa não consegue. Pelo SUS, deveria. Com idoso aqui no Guarujá. Olha, eu já dei uma ideia. Eu já vi, inclusive, creches para idosos. Sim. Então o idoso vai lá, joga carta, conversa, recebe uma palestra, uma orientação e volta para casa. Conversa com os amigos, aquele pessoal daquela geração, com aquelas músicas que gostava. Às vezes fazem passeios, piqueniques pequenas. Numa academia de São Paulo. Uma interação. Pequenas viagens, vamos para São Roque para tomar um vinho. Que existe São Paulo existe isso aqui, mas aqui custa 7 pau. Então. Eu sei que eu tenho uma amiga que tem a mãe em Santos, numa clínica dessa, fantástica. Não é clínica, não. O idoso fica na casa dele e ele passa o dia, como se fosse um hospital dia. Não, eu compartilhei ontem, depois eu te passo, eu compartilhei ontem um lugar que o pai tem Alzheimer e a filha, para trabalhar lá todo dia, deixa o pai lá e quando volta do trabalho pega o pai como se fosse uma creche. Tipo um filho, mas para ele não ficar sozinho, porque ele não aceita um cuidador. E outra coisa também, eu já entrei como cuidadora para uma família, me passando por diarista, por faxineira, por doméstica, porque o idoso não aceitava uma cuidadora. Então eu fui a doméstica que fazia os dois trabalhos. Olha. Já é uma opção para ele se acostumar com alguém dentro de casa. E não falar, uma cuidadora vai falar assim, é para você. Agora, se falar para uma faxineira, é daqui. Pronto. Eu também arrepiei. Eu não vou ter ninguém para cuidar, não quero. É porque eles perderam. Eu falei, mas tem que ter, não quero. Eles se sentem que eles perderam até a pessoa que eles eram. Eles não são mais aquilo. Então eles não aceitam ninguém para ajudar, porque isso para eles é um horror. Você veja, Graça. Imagina ser ajudado. De autonomia de ir e vir, de tomar suas próprias decisões. A idade começa a depender de outras pessoas. Como seu pai, o homem da casa, o provedor. Ele era ótimo, ele fazia 555 mil. Então, para ver, todos nós podemos passar por isso um dia. Sim. Na verdade, é por isso que eu digo que enquanto eu estiver andando, falando, nadando, fazendo musculação, fazendo tudo, eu tô ótimo. No dia que não tiver fazendo, dependendo dos outros, filho morre. Papai do céu chama. Não dá. Você já pensou? Tudo você vai fazer. Diva, me leva aqui. Neide, me leva ali. Paula, me leva ali. Já pensou que horror? Você não poder nem levantar mais. Por isso que exercício físico, dieta saudável, melhorar a cabeça, sono regular, sono bom. No momento que você faz exercício, você produz endorfina, não é isso? Você produz uma substância no músculo que ativa os mediadores cerebrais, né, fazer as substâncias que fazem o cérebro funcionar adequadamente. Então o exercício, além de fazer a irrigação, melhorar do organismo e do cérebro, ele também tem essa parte na neurotransmissão cerebral que ele melhora. A pessoa fica mais ativa, a memória melhor. Verdade. Então tem que se ajudar. Nós começamos com acidentes domésticos e vamos doutrinar você a fazer exercício. Certo? São conselhos funcionais para o seu bem-estar. Para o bem-estar de todo mundo, para ser todo mundo feliz e bom. Certo? Isso aí. Então, gente, somos uma graça. Muito obrigado pela Paula. Imagina. Muito obrigado pela Diva. Muito obrigado pela Neide, que está do outro lado da câmera. E somos uma graça da Lou para você.